Alexandre, sinto muito, mas KY não tem mais. Vai ter que usar aí o cuspe do Djalma, porque Johnson & Johnson é uma empresa americana, está proibida de prestar bens, de vender bens, prestar serviço a você. Então, Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Ou seja, meus amigos, não tem pra onde correr. Se alguém se arriscar a ser laranja do Alexandre, Viviane Passe de Moraes, vai ser sancionado também. Hoje, o tirano foi responsabilizado. E eu posso dizer para vocês, com o coração leve, missão dada é missão cumprida. Perdeu o mané, não amola. Eu digo isso porque foi a isso que eu me dispus. Foi a isso que eu me dispus lá no final de 2022. Eu disse que essa era o que talvez pudesse ser a minha contribuição ao Brasil. Eu sou só um homem, eu sou um jornalista, e eu certamente não teria chegado aqui se não fosse, tenho absoluta certeza, tenho fé nisso, se não fosse a intervenção divina. O que trouxe a gente aqui, Eduardo e eu, daria um filme, uma série do Netflix, um livro, os bastidores, os não, puxa, tudo tá perdido e não vai dar, as trairagens, as decepções, obviamente as chacotas, as palavras constantes de desencorajamento das pessoas da própria direita. Inclusive muita gente aqui, nunca vai sair, você só fala, só vou acreditar em você quando sair. Custo alto pago, muitas horas longe da família, estresse dentro de casa, filhos que, 2 anos e pouco das minhas filhas que eu perdi muita coisa da vida delas, que eu nunca vou recuperar. Esposa reclamando, poxa, será que algum dia você vai ter uma vida mais tranquila? Será que você vai viver assim o tempo inteiro? Um impacto financeiro gigantesco, mais de R$1 milhão enfiados nessa brincadeira no meu bolso, com os bens bloqueados no Brasil, com as redes congeladas e canceladas aqui fora, com o número de apoiadores, eu agradeço a todos que eu tive, baixíssimo, pequeno, as pessoas não acreditavam. E aí você pergunta, Paulo, valeu a pena? Valeu. Valeu não por mim. Valeu porque alguém tinha que fazer alguma coisa. Alguém tinha que fazer alguma coisa pela família do Clezão, pela família da Débora, pela família de todas as pessoas que não tinham como se defender. E eu acho que eu acredito muito na história do cão pastor. Eu acho que Deus deu o dom da agressividade a algumas pessoas. E eu certamente nasci com o dom da agressividade.
Mas eu não sou um lobo. Eu nunca vou ser um lobo. Eu nunca vou ser... Eu nunca vou ser mal. Pelo menos não voluntariamente. Mas eu tenho muito. Eu não consigo ver uma pessoa fraca sendo maltratada e não fazer nada. Então, valeu a pena. Perdi muita coisa na vida, mas a Bíblia fala, né? Que quem estiver disposto a perder a vida é que vai ter a vida de verdade. Então, valeu a pena. Eu acho que essa é a minha contribuição. Eu acho que a partir de agora é com vocês. Claro, eu não vou parar, não tenho dúvida de que não vou parar. A gente vai falar sobre próximos passos daqui para frente. Mas a minha contribuição, a minha grande contribuição foi essa. A partir de agora está com vocês. Tá com vocês no Brasil. Está com todos vocês. Vocês podem fazer o que eu não posso, porque eu não posso voltar ao meu país. Se eu pudesse, eu estaria aí ombro a ombro com vocês nas ruas dia 3. Mas eu não posso. Então eu vou continuar daqui, despejando artilharia daqui para frente. O primeiro passo nessa direção foi dado com a inclusão do Alexandre de Moraes na STN-MIS, né, com base no programa GLOMAG. Eu não sei se tem aí, Bruno, a imagem do nome do Alexandre na ficha corrida. Eu mandei isso lá, o João mandou também. É o PDFzinho que a gente tinha com a imagem do Alexandre. Esse passo está dado. A partir de agora vem o segundo passo. O que vai acontecer a partir de agora? Todas as empresas americanas, públicas ou privadas, recebem a mesma ordem anunciada pelo Departamento do Tesouro e são ordenadas a bloquear todos os bens e valores no nome de Alexandre de Moraes e cessar qualquer prestação de serviço a ele. Plataformas de pagamento, companhias aéreas, escritórios de advocacia, redes hoteleiras, seguradoras, corretoras, empresas de tecnologia, marketplace, agência de viagem, operador de cartão de crédito, aplicativo de banco, todos estão proibidos de manter qualquer relação com o nome listado do Alexandre de Moraes. O que nos leva ao... E antes que me perguntem, não pode mais, não posso mais oferecer KY, porque KY é, se eu não me engano, de propriedade da Johnson & Johnson, que é uma empresa sediada nos Estados Unidos. Então, infelizmente, vamos ter que abandonar aqui o KY. Bota aqui na câmera 2 para mim. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Alexandre, sinto muito, mas KY não tem mais. Vai ter que usar aí o cuspe do Djalma, porque Johnson & Johnson é uma empresa americana, está proibida de prestar bens, de vender bens, prestar serviço a você, então sinto muito. Natura também não pode, então não sei como vai realmente o cuspe do Djalma, é a minha sugestão agora para as suas práticas. Aposentamos aqui o patrocínio do KY no programa hoje. O terceiro passo, está aqui, muito obrigado, mano. O terceiro passo, que foi o que eu expliquei sobre as US Persons, que este alerta se espalha para fora dos bancos, para fora dos Estados Unidos, os bancos de todo mundo, inclusive esses todos que eu citei anteriormente, são notificados pelas suas áreas de compliance. E aqui vem a parte crítica. Qualquer banco que opere com dólar, que use o sistema SWIFT, que tenha conta correspondente em Nova York, que queira manter negócio com as instituições americanas, que queira fazer qualquer operação em dólar, tem que encerrar, ou seja, todos, tem que encerrar imediatamente qualquer relação com Alexandre de Moraes.
vou dizer, isso inclui conta bancária, cartões, investimentos, custódia de ativo e até operações de câmbio. Viu, Miriam, leitora? Vem aí o quarto passo, então, que começa, então, a haver o desligamento prático, que é quando o Alexandre terá os cartões bloqueados, as contas encerradas, os saldos são congelados, não são devolvidos a ele, as transferências são recusadas, as reservas são canceladas e ele é banido de qualquer uso de serviços digitais ligados ao sistema financeiro internacional. Até mesmo a capacidade dele de pagar uma hospedagem ou emitir uma passagem de plataforma como Booking, Decolar, Airbnb, Expedia, etc., todas elas são restringidas. Como quinto passo, até as companhias aéreas passam a ser afetadas. Empresas americanas como a Delta, a American Airlines, a United, são proibidas por lei de vender qualquer passagem ou prestar qualquer serviço ao sancionado. Companhias estrangeiras que voam para os Estados Unidos ou usam o sistema americano, como o Sabre ou o Amadeus, todas elas, na prática, inclusive Gol, inclusive Latam, costumam também seguir as sanções por precaução. Então, isso, na prática, impediria o Alexandre de embarcar mesmo em voos internacionais que não sejam de companhias americanas. Às vezes, empresas que fazem conexão com os Estados Unidos ou que usam aeroportos americanos seguem as diretrizes do OFAC. O que nos leva ao sexto passo, onde os efeitos também se estendem aos familiares imediatos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos já havia cancelado os vistos de Moraes da sua família 2 semanas atrás, tornando-os, portanto, inadmissíveis no país, e agora, com a sanção ao Tesouro, a inadmissibilidade se torna definitiva e juridicamente respaldada. Mesmo um voo que faça conexão dos Estados Unidos se torna impossível para essas pessoas. E entendam, a proibição atual do visto dos ministros, ela pode ser levantada a qualquer momento. É muito fácil, o Departamento de Estado pode simplesmente levantar a proibição e restituir os vistos. Eles terão que aplicar de novo, mas permitir que os ministros voltem a tirar visto. A proibição da Lei Magnitsky, ela é eterna. Haveria necessidade de uma ação muito grande para que um sancionado de Lei Magnitsky voltasse aos Estados Unidos. Significa que, muito possivelmente, quase que com certeza, Alexandre de Moraes nunca mais na sua vida pisará nos Estados Unidos, e o mesmo pode se aplicar aos seus familiares. Entendam que isso é bastante relevante. A mesma coisa vale para as sanções financeiras. Mesmo que daqui a 5 anos o nome do Alexandre seja retirado da Lei Magnitsky, a maioria dos compliances de qualquer banco decente no mundo não assumirá novamente o Alexandre de Moraes. E é por isso que isso é chamado de pena de morte financeira. E daí vem o sétimo passo, que tem a ver com se o STF tentar emitir uma decisão proibindo os bancos brasileiros de cumprir as sanções. E aí os bancos, como a gente tratou ontem em detalhes no programa, vão se ver diante de um dilema: obedecer ao Supremo ou obedecer ao Tesouro dos Estados Unidos. Se obedecerem ao Supremo, passam a correr o risco real de sofrerem sanções secundárias, como já aconteceu com outros bancos. Eu citei aqui ontem o BNP Paribas, por exemplo, que foi multado em 9 bilhões de dólares, o Standard Chartered, 1,1 bilhão, o Commerzbank da Alemanha, 1,45 bilhão, tudo isso por violar sanções, mesmo sem que esses bancos tenham, esses não têm qualquer tipo de presença física nos Estados Unidos, coisa que a gente já viu que os bancos brasileiros têm. E o oitavo e último passo é que, se o conflito escalar, o governo americano pode pressionar o SWIFT, que é o sistema que conecta os bancos do mundo inteiro, a desconectar os bancos brasileiros envolvidos. Isso já aconteceu em outros países, no caso do Irã e da Rússia. E sem acesso ao SWIFT, o banco fica absolutamente isolado, não envia nem recebe dinheiro ao exterior, o comércio trava, a economia trava, o dólar dispara e o Brasil quebra. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança,
mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.